Pronto, então agora a gente começou a gravar e eu quero dar as boas-vindas para vocês nessa tarde de sábado. Como eu acabei de falar, já parabenizando vocês por estarem aqui, por se darem esse tempo para vocês mesmas. E isso já é um grande passo. Já é um grande passo porque um dos grandes problemas aí, quando a gente fala em saúde da mulher, é exatamente a gente não se priorizar, a gente não encontrar tempo para a gente. É sempre aquilo, né? Quando sobrar um tempo, quando arrumar um tempo, tudo vem na frente. Então, só isso já é um grande passo que vocês dão quando a gente fala em realmente se reconectar com as nossas reais necessidades, em se empoderar da nossa saúde. Acho que a maioria aqui já me conhece, mas né, sempre tem gente nova que vai ver a gravação também. Então, eu queria só falar um pouquinho sobre essa minha relação com os ciclos e como tem transformado a minha saúde, porque é um dos grandes impulsionadores de eu estar aqui fazendo isso. Eu sou nutricionista há mais de 20 anos, sempre tive uma alimentação muito saudável, e apesar disso, eu estava com algumas questões hormonais, emocionais, digestivas, comecei a ter crises de ansiedade, tive várias questões hormonais pelo uso prolongado do anticoncepcional, enfim, a minha digestão não estava tão boa, e eu não conseguia entender, porque eu me alimentava tão bem, né? Nossa, e tomava suco verde todo dia, e não comia açúcar, enfim, todas essas coisas, né? Uma alimentação baseada em vegetais. E foi quando eu comecei a tentar entender o porquê, o que estava faltando, que eu comecei a entender que nem tudo que é saudável para todo mundo em todos os momentos, né? Então, nós temos a nossa individualidade e, além da nossa individualidade, nós temos muitos ciclos que nos influenciam o tempo todo, e por isso o que a gente faz hoje pode não ser o ideal para daqui a uma semana, o que era bom para a gente 10 anos atrás pode não ser mais hoje, como eu me sinto no inverno é diferente de como eu me sinto no verão, e principalmente quando eu comecei, até por ter tomado anticoncepcional tanto tempo da minha vida, totalmente desconectada dos meus hormônios, dos meus ciclos, porque eu comecei a entender a importância disso na minha saúde. E o que a gente vai entender hoje é exatamente isso, tá? E aí, independente se você toma anticoncepcional, se você já está na menopausa, se você está no climatério, enfim, se você ainda menstrua ou não, a gente entender o quanto os nossos hormônios regulam toda a nossa saúde, faz a gente entender o que está acontecendo com a gente, no momento que a gente está, na fase que a gente está. E isso é grande diferencial da mulher. Então, a gente vai entender alguns fatos, algumas verdades sobre a saúde da mulher, que, infelizmente, estão ainda bem distantes da medicina, até da nutrição, da ciência, hoje em dia. Né? Porque as próprias pesquisas científicas em relação à saúde, elas não diferenciam, a não ser raríssimas exceções, e hoje em dia, né, bem atuais, não diferenciam o público masculino do feminino. E isso faz com que a gente cometa muitos erros em relação à nossa saúde, porque nosso metabolismo é diferente do metabolismo masculino. Então, muitas vezes, algo que uma pesquisa científica mostrou que é muito bom para a saúde, mas a maioria dos pesquisados, por exemplo, era homens, ou não fez essa diferenciação, não necessariamente vai ser o melhor para a gente. E às vezes a gente está destruindo a nossa saúde física e emocional exatamente por não entender essa diferença. A gente tem, óbvio, um histórico, né, de que socialmente as mulheres, elas precisaram se colocar no mesmo lugar dos homens profissionalmente, na vida, na sociedade, nos seus direitos. O problema é a gente se colocar igual aos homens quando a gente fala de saúde e do nosso metabolismo. Isso foi um grande erro, a gente se desconectou completamente dos nossos ciclos. Eu até estou lendo um livro, depois eu até posso colocar ele no grupo. Foi interessante porque essa semana eu dou aula de yoga num espaço e tem um monte de livros lá. Eu nunca tinha reparado nesse livro. E eu bati o olho nele essa semana. E está sendo muito interessante. Se eu não me engano, é A Tenda Vermelha, o nome do livro.
e está falando de uma época, por mais que seja ficcional e tudo, onde as mulheres tinham uma tenda vermelha, onde elas iam durante o período menstrual, todas juntas, e todas elas ciclavam juntas com as fases da lua. Eu vou falar sobre as fases da lua e como influenciam na mulher. E, gente, eu achei incrível. Eu achei... Imagina, né? O quanto isso é uma conexão com o nosso corpo, o quanto isso é uma conexão com outras mulheres e respeito à nossa natureza cíclica. Elas tinham aquele momento para elas ali. Então, eu sei que, né, isso não é possível na sociedade hoje em dia, mas a gente refletir sobre isso vai fazer a gente entender o porquê muitas vezes a gente não encontra saúde, mesmo seguindo protocolos de saúde. Não, mas eu me alimento bem, eu faço isso, eu faço aquilo, eu treino todo dia, o que nem sempre é bom. E quando a gente entende metabolismo feminino, a gente começa a entender isso. E aí, isso é libertador. Ah, você conhece esse livro, Jussi? Que legal, eu comecei a ler ele há pouco tempo. Eu estou encantada. Assim. Então, isso é transformador. Isso, gente, por que eu uso muito essa palavra, né, da gente se empoderar da nossa saúde? Porque isso, infelizmente, a maioria dos profissionais de saúde, a medicina, as pesquisas científicas, elas estão nas mãos principalmente de homens, mas aqui não é uma questão de ser homem ou mulher, mas dessa visão masculinizada de que não diferencia o nosso metabolismo. Então, a gente ter esse conhecimento vai fazer a gente até estar diferente diante de um profissional de saúde, escolher o profissional de saúde também, que vai conseguir olhar para a gente com essa visão. Esse conhecimento que deveria ser de todas as mulheres, como era, por exemplo, aí nessa época passada, né, de mãe para filha, de avó para filha. Hoje em dia, eu, pelo menos a minha geração, que eu lembre, minha mãe nunca conversou comigo sobre isso. E ela também não sabia, ela não tinha esse conhecimento, né? Ela também estava desconectada. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Até depois, se vocês quiserem botar no chat aí, só para eu ter uma ideia, assim, quem ainda menstrua, quem usa algum método anticoncepcional, quem já passou da menopausa, só para eu entender como é que vocês estão aqui, tá? Então, a primeira coisa, né, que eu comecei falando que a gente precisa entender é que o nosso metabolismo é diferente do metabolismo masculino. E é diferente principalmente pelos nossos hormônios. E porque a gente vai entender que os nossos hormônios eles vão muito além da gestação e da menstruação. Então, realmente diferencia nosso metabolismo, diferencia as nossas necessidades, inclusive. E isso é o primeiro passo para a gente começar essa libertação da nossa saúde e a gente se empoderar desse conhecimento. E eu brinco assim que até isso pode transformar nossos relacionamentos. Quem se relaciona com homens, porque eu vejo muitas mulheres que eu atendo, e isso já aconteceu comigo também, da gente querer, né? A gente tem ali aquele parceiro, aquele companheiro, às vezes a gente quer jantar junto, fazer as coisas junto, dormir no mesmo horário que ele e tal, tentar para poder estar junto. Só que muitas vezes, óbvio que eu não estou falando para a gente desconectar total, porque uma relação precisa desse convívio, né? Mas muitas vezes a gente acaba indo numa onda que não é o ideal para a gente. E aí a gente vai minando a nossa saúde para acompanhar um corpo que é diferente do nosso. O que faz bem para o corpo do homem não necessariamente vai fazer bem para a gente. E muitas coisas que fazem mal para a gente não fazem para eles. Né? E a gente vai até falar sobre isso. Um exemplo é um jejum de manhã, a gente vai falar sobre isso. Então, é muito importante a gente entender isso, que o nosso metabolismo é diferente. O metabolismo do homem, ele é muito linear, né? Principalmente quando a gente fala hormonalmente, e a gente vai ver daqui a pouco que o nosso é uma zona. Não tem uma semana igual a outra no mês. E durante a vida muda bastante. Então, eles são muito lineares. A gente não, a gente está diferente a cada semana. Óbvio que os outros ciclos vão influenciar também no metabolismo masculino, como as estações do ano, o ciclo circadiano, mas mesmo assim elas se entrelaçam também com esses ciclos femininos. Então, isso é um ponto importante para a gente entender, que faz muita diferença para a nossa saúde. Outra coisa, então, é esse entendimento de que os nossos hormônios influenciam a nossa saúde física e emocional, e não apenas o ciclo menstrual. E aí, eu sei que tem várias questões, até sociais, quando a gente fala em anticoncepcional, né, que foi, de certa forma, socialmente, muito importante para a libertação da mulher, mas
a gente falando fisiologicamente aqui, não estou levantando nenhuma bandeira nesse sentido, mas fisiologicamente, o fato da gente não querer engravidar não poderia ser um motivo para a gente bloquear os nossos hormônios, porque eles não estão relacionados só ao ciclo menstrual. E hoje, eu olhando para trás, eu vejo o impacto que isso teve na minha vida. Eu comecei a tomar anticoncepcional muito nova, e nem foi por uma questão de prevenir gestação, foi por uma questão de pele. Né? Essa solução, assim, mágica, entre aspas, que os profissionais de saúde, muitos, né, não todos, dão, assim, para problemas que têm outras soluções. Né? Vamos lá, vamos bloquear aquele sintoma. Né? Então, comecei, assim, é isso, né? A vida inteira, inclusive nem pausas eu dei, nem pausas. Então, assim, eu tenho noção do quanto nossa, me desconectei, o quanto eu poderia ter sido muito mais conectada, e muitas questões de saúde que eu tive, inclusive emocionais e tudo, hoje eu entendo, né? Então, assim, não é apenas o ciclo menstrual e a gestação que os nossos hormônios, especialmente estrogênio e progesterona, que a gente vai falar um pouco hoje, influenciam. Então, não é só porque eu não quero engravidar que eu posso bloquear esses hormônios, porque isso, quer dizer, poder eu posso, mas entender que isso vai afetar toda a minha saúde física e emocional. Né? E aí, se for necessário isso por algum motivo, embora eu possa, assim, quase afirmar que não existe um motivo fisiológico, que o anticoncepcional ele não é tratamento para nada. Ele é um bloqueador de sintomas, né, e de hormônios. Então, mesmo quando a gente fala de endometriose, quando a gente fala de acne, quando a gente fala de ovário policístico, quando a gente fala de muita coisa, existem outros caminhos que precisam ser olhados, né, para a gente encontrar um caminho de cura, e não simplesmente esse bloqueio, tá? Mas, como eu falei, tem várias questões que envolvem a questão do anticoncepcional, mas eu estou falando aqui da questão da saúde da mulher, fisiologicamente, tá? E aí, essa verdade aqui, ela bate muito em muitas mulheres, mas eu vou explicar ela com calma. Tá? Uma outra verdade que a gente precisa entender sobre o nosso corpo e nossos hormônios é que o seu corpo, ele quer que você geste, mesmo que você não queira. E eu vou explicar isso. Eu também, para quem não tem, não me conhece muito da minha vida, eu tenho 2 filhos, mas eu não gestei eles. Os 2 eu adotei, né, por opção. Teoricamente, eu não teria nenhum problema em engravidar, mas não foi algo que eu tentei, né, que eu quis. E muitas mulheres não querem ter filhos, adotados ou não, enfim. Mas o seu corpo, ele quer isso. Por quê? O seu corpo ele foi feito para isso, fisiologicamente, né, para gerar uma vida. Então, a saúde da mulher, a saúde física e emocional dela está diretamente relacionada à saúde da sua ovulação. Então, se eu quero melhorar a minha saúde física e emocional, mesmo que eu não queira gestar, eu preciso melhorar a minha ovulação. Eu preciso que a minha ovulação seja mais saudável. E as duas coisas são caminho de ida e volta, ou seja, quanto menos saúde eu tenho física e emocional, quando eu estou estressada, quando eu estou doente, quando eu estou sem nutrientes no corpo, quando eu estou muito cansada, a minha ovulação fica prejudicada. Então, está muito relacionado. Né? Então, até, né, às vezes dá até um estresse, poxa, mas eu não quero engravidar e eu tenho que melhorar a minha ovulação, ter uma ovulação mais saudável? Sim, porque o seu corpo, imagina, ele quer que você gere uma vida, então ele quer que você esteja o mais saudável possível, mais nutrida possível, mais tranquila possível para que isso aconteça. Até interessante aqui uma curiosidade que muitas pessoas não sabem, e até eu, até poucos anos atrás, não sabia, que a gente fala muito assim, né? Ah, minha menstruação atrasou. A não ser que você esteja grávida, não é nunca a menstruação que atrasa, é a ovulação. Então, o corpo, ele é muito inteligente, ele decide que é o momento ou não de ovular. Então, se eu estou muito estressada, muito cansada, doente, o corpo ele vai esperar, opa, não está na hora dessa mulher ovular, porque se ela ovular agora e for fecundado, o óvulo não vai dar certo, porque o corpo dela não está pronto para isso. Então, muitas vezes, quando atrasa, quando o ciclo menstrual está muito longo, claro, isso pode ter relação com o climatério também, tá? Ou seja,
Eu já estou numa decadência aí da minha ovulação, que aí é uma coisa que acontece, sim, naturalmente com a idade. A partir dos 30, 35 anos, a gente passa do nosso pico de período fértil e começa a decair. Né? Então, aí já tem essa questão natural também. Mas mesmo assim, até como uma prevenção, quanto mais saúde dos meus óvulos, quanto mais saudável a minha ovulação, melhor para a minha saúde como um todo. Isso eu sei que, né, é muito estranho para muitas mulheres escutarem isso, principalmente quando elas não querem gestar, mas transforma muito a visão que a gente tem dos hormônios em relação à nossa saúde, ao nosso corpo. Então, tudo que favorece uma ovulação saudável vai favorecer a minha saúde, porque os hormônios envolvidos ali também, eles têm relação com o equilíbrio do nosso metabolismo, da nossa saúde emocional, por exemplo. É uma verdade que a gente precisa entender também sobre o nosso corpo. Né? E aí, acho que talvez mais a verdade mais difícil, principalmente para quem está acima dos 35, 40, principalmente, é que o nosso metabolismo muda ao longo da vida, acompanhando principalmente as mudanças hormonais. Então, sim, o corpo que você tem, o metabolismo que você tem hoje aos 45, 50, não é o mesmo dos 20, dos 25, dos 30. Significa que é pior? Não necessariamente. Né? Principalmente quando a gente entende e se alinha ao que o nosso corpo necessita naquele momento, naquela fase da nossa vida. E porque a vida não é linear também, né? Então, mas a gente sim que eu fazia isso e não acontecia nada. Mas antigamente, 5 anos atrás eu fazia isso e agora, às vezes em relação a peso, em relação a cansaço, em relação a várias questões. Sim, é diferente. Nossa, e até pela verdade anterior. Como fisiologicamente a reprodução, a gestação, né, é um evento muito idealizado para o corpo feminino, né, quando você vai passando dessa fase, existem realmente muitas mudanças acontecendo por causa desses hormônios, tá? E, infelizmente, até pouco tempo atrás, e a gente aqui trabalhando na gente é importante também para mudar essa visão da menopausa, por exemplo, como a mulher era vista como a sua única função reproduzir, chegou a menopausa, acabou a vida da mulher. E não é verdade. Né? Se você vai ter a menopausa lá pelos 45, 50, 55 anos, sabendo que a gente pode, de forma saudável, e aí é uma outra aula sobre isso, mas o corpo é possível a gente ter saúde até os 90, 100 anos, os centenários aí das Blue Zones estão aí para provar isso para a gente está aí na metade da nossa vida. Como assim minha vida acabou na metade? Então, olhar esse outro olhar é uma nova fase. É a mesma coisa lá da menarca, a gente vai falar sobre isso, né? Que ela marca uma mudança hormonal da mulher e a menopausa marca outra. Eu comparo muito a menopausa com a adolescência, gente, e faz muito sentido. É muito parecido. A mesma loucura hormonal, o mesmo não entender o que está acontecendo com o meu corpo. Então, quem aqui está no climatério, chegando na menopausa, ou passando da menopausa, está vivendo a sua adolescência adulta. E realmente é confuso, principalmente porque ninguém fala com a gente sobre isso. É só, estou na menopausa, tem que fazer reposição hormonal, mas por quê? O que está acontecendo? Será que eu tenho que fazer mesmo? Será que dá para entender o que está acontecendo com o meu corpo? Enfim, se preparar para isso. A mulher começa a se preparar para essa fase desde que ela tem a primeira menstruação. E se ela fosse ensinada isso, a gente chegaria nessa fase com muito menos sintomas, com muito mais equilíbrio, com muito mais conexão com o nosso corpo, com essas mudanças. E esse é um dos meus propósitos aqui, de que a gente possa vivenciar dessa forma, né, essas fases. Então, a gente vai mudar ao longo da vida. Então, o seu corpo de 50 anos, o seu metabolismo de 50 anos, ele é diferente. Se a gente ficar tentando fazer as mesmas coisas, a gente não vai conseguir os resultados que a gente quer. E aí passa muito por essa conexão. O que o meu corpo precisa hoje. Né? E não o que meu corpo precisava 5 anos atrás, e não o que eu quero que meu corpo precise. Eu brinco que faço o papel de advogada de defesa do corpo. Eu mostro o que ele precisa. Cabe a cada uma aceitar, negociar. Você quer isso aqui, mas eu quero isso aqui, vamos chegar num acordo. Né?
mas o corpo ele tem necessidades. E se a gente não atende essas necessidades, os desequilíbrios acontecem. Isso é um fato. Ninguém é obrigado a fazer nada, obrigada, né, a fazer nada, mas entendeu? Vai acontecer desequilíbrios porque eu não estou dando o que o meu corpo precisa. Então, essa função aí de advogada de defesa do corpo. Então, é muito importante entender essas mudanças e acolher essas mudanças, que acho que talvez seja uma das partes mais difíceis também, né? Acolher. E a gente só transforma aquilo que a gente aceita. Então, aceitar essa mudança, entender ela, ter essa vontade de entender o que está acontecendo comigo e não simplesmente... Eu não sou contra também a reposição hormonal, mas é a mesma coisa do anticoncepcional. Deixa eu entender primeiro o que está acontecendo. Será que eu não tenho outras possibilidades, outras estratégias para viver melhor assim? E não simplesmente calar, simplesmente colocar, de repente, hormônios artificiais no meu corpo, e fingir que está tudo bem, que nada está acontecendo, porque é uma fase natural da vida da mulher. Né? A gente não precisa fugir disso, mas entender o que está acontecendo e como melhorar. Né? Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu queria falar, até essa questão do corpo, do nosso corpo querer gestar, né? E que é uma curiosidade assim, interessante também, além do que eu tinha falado sobre o atraso do ciclo, né? Que a gente atrasa a ovulação, é que como o nosso corpo, veja, eu estou falando fisiologicamente, não estou falando socialmente, né? O nosso corpo foi feito para gerar vida. Então, se a mulher, por exemplo, no meu caso, né, que não gestei nenhuma vez, quando a gente está gestando, a gente fica os 9 meses da gestação, e muitas vezes, grande parte, muito tempo depois, eu tenho pacientes que demoraram 1 a 2 anos até para voltar a menstruar depois da gestação. Geralmente são alguns meses, né? Óbvio que a gente tem a perda de sangue da gestação, mas a gente fica muito tempo sem a perda de sangue menstrual. E como o corpo da mulher foi feito para isso, ele teoricamente foi feito para gestar várias vezes ao longo da vida. Então, quando a gente não tem gestação, a gente tem uma quantidade muito maior de perda de sangue ao longo da nossa vida. Então, é muito comum as mulheres hoje em dia, que têm filhos mais velhos ou que escolhem não ter filhos, terem um problema muito maior de deficiência de ferro, porque a gente fica perdendo ferro a vida inteira e não tem um espaço de tempo onde a gente não está perdendo, né? Então, é muito importante a gente olhar para isso até para entender que às vezes não é porque você não está se alimentando bem. Pode ser alimentação, pode ser deficiências digestivas, mas isso impacta também, né? E por isso que muitas vezes a gente precisa realmente suplementar ferro para corrigir assim e tentar manter um nível mais saudável, tá? Deixa eu só ver o que a Rafa está falando aqui. Bagunça tudo, né, Rafa? É porque é isso, gente. Às vezes eu sei que é necessário, né? Mas o nosso corpo ele depende desses hormônios para tudo, para tudo. E aí uma outra verdade importante da gente entender é que somos influenciadas e nutridas por muitos ciclos ao longo do dia, das semanas, dos meses e dos anos. Então, como eu falei, aquela visão linear de que isso é saudável, então é saudável para todo mundo, a vida inteira, eu vou estar a vida inteira fazendo a mesma coisa, todas as semanas, todos os meses do ano, todas as fases da minha vida. Isso é um convite a não ter saúde. E por mais que seja, às vezes, desanimador, tipo, ai, meu Deus, então, assim, eu tenho que toda hora estar reaprendendo o que é bom para mim, eu acho, ao mesmo tempo, eu acho isso muito bonito, assim, no sentido de que a gente está conectado com tudo, tudo muda, gente. A natureza não é linear também, porque nós seríamos, né? E isso vai se tornando mais natural. Eu estava refletindo sobre isso hoje, né? O dia inteiro pensando na aula, em coisas que eu queria trazer para vocês e percebendo em mim. Aí até fui olhar na agenda, né? Porque eu tenho mais ou menos já a ideia do meu ciclo, mas às vezes eu fico ali, né, no finalzinho da fase ovulatória, no começo da fase lútea, às vezes eu fico, estou em uma, estou em outra. E, cara, você vai percebendo naturalmente. Quanto mais você se conecta com o seu corpo, mais vai ficando natural. Você perceber, simplesmente entender. Poxa, pessoal, olha, estou com mais fome, menos fome. Agora estou com uma vontade maior de comer tal alimento. Estou dormindo melhor, meu intestino está diferente. E você entende o que está acontecendo com você. Isso, só isso,
Eu não estou falando aqui que a gente nunca vai ter problemas de saúde, que vai curar todas as doenças pelo conhecimento dos ciclos. Mas eu acho tão libertador a gente entender o que está acontecendo com a gente, porque às vezes a gente passa a vida sem entender, e isso é desesperador. Né? Então, entender o que está acontecendo com a gente é um passo enorme para a gente conseguir transformar, melhorar, até curar. Né? Então, por isso, assim, eu vou falar sobre o programa Nutrindo Ciclos no final aqui da aula, e ele é algo que vem sendo construído há muitos anos, na verdade, né, conforme eu vou estudando e experienciando em mim, e levando isso para as minhas pacientes, e para o programa que eu tinha de grupo, que muita gente já participou aqui, que era um grupo de 4 semanas, né, que é o Alimentando a Vida. Eu fui entendendo a dimensão desses ciclos, e isso a gente não estuda nem na faculdade de nutrição. Mas, nossa, mas nem perto a gente estuda isso na faculdade de nutrição. Né? Então, é um conhecimento realmente que transforma demais, assim. E é por isso que hoje é meu propósito levar isso para mais mulheres. Então, a gente tem esses ciclos, né, que influenciam na nossa saúde física e emocional. A gente não vai falar sobre todos eles aqui hoje, né? Hoje a gente vai focar nesse diferencial da saúde da mulher, mas todos eles se entrelaçam, e a gente vai fazer um pouquinho desse entrelaçamento também. E todos eles vão estar impactando de alguma forma nossos hormônios, nosso metabolismo, nosso humor, nossa tudo, tá? Então, não é simplesmente, quando a gente fala em alimentação, né, já que eu sou nutricionista, não é simplesmente esse alimento é saudável ou não. A coisa que quem está acostumado a participar de grupo comigo, principalmente, sabe que a minha resposta mais convencional é depende. Depende. Isso aqui é bom, Natália? Depende, não tem como eu saber, depende, para quem é, em que horário do dia, o que essa pessoa precisa, em que estação do ano a gente está, qual a fase da vida reprodutiva essa mulher está. Então, depende. Tá? Então, esses ciclos interferem muito, e a gente tem a nossa especificidade, então, 2 ciclos aí, que é só nosso, né? Que faz a grande diferenciação do nosso metabolismo com o metabolismo dos homens, que é o ciclo menstrual e o nosso ciclo reprodutivo como um todo. E esses se entrelaçam com os outros ciclos, mas são os diferenciais que fazem a gente entender definitivamente a nossa saúde. Então, assim, isso aqui é a nossa zona hormonal mensal. Né? Não tem uma semana igual a outra. Se bobear, não tem um dia igual ao outro. Então, assim, é fisiológico você estar de um jeito hoje e daqui a 4 dias estar de outro. Tem algumas brincadeiras que eu faço, as piadas internas de quem estuda a ciclicidade, das mulheres que vão entendendo a questão do ciclo, é que a gente fala assim, você não está apaixonado, você está só na fase ovulatória. Primeiro, porque fase ovulatória é isso, gente. Pensa nisso, lembra daquela verdade, o meu corpo quer que eu geste. Então, ele vai querer que eu faça o que eu preciso fazer para gerar uma vida, né? Então, a fase ovulatória, a gente fica... Só que isso, assim, quando a gente fala em libido, por exemplo, a gente não está falando nem só em questão sexual, é pela vida também, mas a gente fica mais assim. Isso eu estou falando de quando a gente está com os hormônios equilibrados, né? A gente fica numa fase, em alguns momentos, alguma fase ali realmente que a gente está mais para fora, mais comunicativa, a gente se sente mais bonita, e a gente vai até entender por quê, porque os hormônios afetam até a beleza da pele também. Enfim, a gente e às vezes você acha, né, que está apaixonado, e não, você só estava ali ovulando. E o contrário também, eu brinco que se a gente gosta de alguém na TPM, é porque eu gosto mesmo daquela pessoa. Porque a nossa resiliência ao estresse diminui, a gente quer ficar mais na nossa, é um momento mais introspectivo. Se estou desequilibrada, eu vou ter muitos sintomas fortes, mas mesmo equilibrado, é uma oscilação. É uma queda hormonal ali que acontece antes da menstruação, que abala nosso humor, sim. Mas não é para ser muito intenso. Se eu estou tendo sintomas muito intensos, físicos e emocionais, isso aqui também está desequilibrado. Né? Então, até vendo os sintomas que a gente tem, a gente consegue entender qual fase está mais desequilibrado, dá para entender qual hormônio está mais desequilibrado, qual hormônio que estaria mais prevalente naquela fase do ciclo. Né? Quando a gente começa a entender qual o natural para aquela fase, nos ajuda a entender se eu estou equilibrado ou não. Né? Claro que sempre tem a individualidade, mas de acordo com essas oscilações hormonais, os hormônios têm funções no corpo. Então, se eu estou com o hormônio tal, teoricamente, eu deveria estar mais ativa, ou mais relaxada, ou mais...
E aí você vai entender, mas espera aí, eu deveria estar assim e meu corpo está ao contrário. Será que eu estou desequilibrado? Acho que posso estar hormonalmente desequilibrado, né? Isso aqui é muito fácil de equilibrar, esse é o problema. Estresse, alimentação desequilibrada, sono de má qualidade, muita atividade física em excesso, muito trabalho em excesso. Tudo isso desequilibra o corpo da mulher. Eu até esqueci, depois talvez eu até coloque e renove no material de vocês, porque tem uma verdade aí também, que é contra essa sociedade que a gente está hoje em dia, da produtividade, disso, daquilo, do trabalho enquanto os outros dormem, que é o corpo da mulher, ele floresce com descanso. Porque a gente tem fase onde a gente precisa de descanso. Ele quer abundância, ele não quer excesso de nada, excesso de desgaste, excesso de atividade física. A gente precisa, até por essas questões hormonais, a tenda vermelha ali que eu falei, né? Tem fases em que o corpo da mulher ele necessita de mais descanso. Por quê? Porque ele quer que você gere uma vida, e gerar uma vida gasta muita energia. Então, a gente precisa, o descanso, a mulher é muito mais afetada pelo burnout, por exemplo, né? Pela falta de descanso. Fora que a gente é sobrecarregada na sociedade, porque cuida da casa, dos filhos, do trabalho, quem tem filhos, né? Então, é uma sobrecarga muito grande no organismo que deveria descansar mais. Fisiologicamente, a gente vai falar sobre isso, mas já adiantando, fisiologicamente, o corpo da mulher precisa dormir mais. Mas a gente dorme menos, geralmente, porque a gente não pode dormir mais. Porque a gente tem filho, e tem isso, tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo, e está sempre achando que tem que dar conta de tudo. O ter que dar conta de tudo é uma das coisas que mais desequilibra o corpo da mulher. Então, olha só como a gente está desequilibrando, né? Tudo que naturalmente deveria ser. Então, isso aqui, né? Isso aqui é a gente, durante a fase onde a gente menstrua, né? E isso aqui vai impactar muito ali quando a gente para de menstruar, porque essas oscilações aí, elas estão relacionadas a muitas questões no nosso corpo, né? Então, é entender que isso aqui comanda tudo no nosso corpo, vai fazer a grande diferença, né? Então, assim, para a gente ter uma ideia, como eu falei, quando a gente não tem o que a gente aprende ao longo da vida, o básico que a gente aprende na escola, é como se ciclo menstrual fosse, está menstruado ou não está menstruado. E é muito mais que isso. A gente tem 4 fases, né? E como eu falei, mesmo nessas 4 fases, nenhum dia é igual exatamente ao outro, né? Mas a gente tem 4 fases, e nessas 4 fases a gente tem características fisiológicas, hormonais diferentes, que nos afetam diretamente, né? Então, a gente tem a fase menstrual, a gente tem a fase folicular, né? Que é logo no finzinho da fase menstrual, quando, assim, você acaba de menstruar, o que o corpo fala? Opa, não deu certo dessa vez, vamos começar de novo. É assim, ele quer que você geste, lembra disso, ele quer. Então, assim, você está ainda menstruando, ele já está se preparando para a próxima ovulação. É impressionante, o bicho não descansa, até você fazer. Então, assim, você já começa a fase folicular. Aí a gente tem a fase ovulatória, que na verdade é um dia, né, um episódio ali, ovulação, mas como a gente fica fértil ali um dia antes, um dia depois, a gente considera ali 2, 3 dias ali a fase ovulatória de pico, né? E a gente tem a fase lútea, que é a fase depois da ovulação, quando o óvulo não é fecundado, que ele é longo e ele vai até a menstruação. E em cada uma dessas fases, a gente tem, né, essas oscilações hormonais aqui acontecendo que vão dizer como é que está a nossa digestão, como é que está o nosso sono, o nosso humor, a nossa predisposição sexual, tudo. A nossa fome. Por exemplo, durante a fase lútea, a gente realmente tem uma necessidade calórica maior, de 200 a 300 calorias. É natural a gente querer comer mais. O problema é que a gente faz isso com alimentos que não são muito saudáveis, geralmente. E tem como a gente mudar isso nos nutrindo, usando os nutrientes adequados para aquela fase, né? Inclusive, na alimentação, a gente tem estratégias para cada uma dessas fases para equilibrar. A gente tem alimentos que podem melhorar a saúde da nossa ovulação, que a gente vai incluir ali na nossa fase menstrual, na nossa fase folicular. A gente tem alimentos e nutrientes que vão melhorar os sintomas ali dessa fase lútea, né? Principalmente da TPM, que a TPM, que a gente chama, geralmente é o finalzinho da fase lútea, os 3, 4, 5 dias antes do evento da menstruação, porque os hormônios eles têm uma queda muito grande para acontecer a ovulação.
A ovulação não, desculpa, a menstruação. E aí, realmente, é uma fase que pode ter os sintomas mais intensos, né? Mas tem como a gente regular isso também, modular isso um pouco mais, não é? Cada fase, a gente tem como a gente se olhar, respeitar o que o nosso corpo precisa, né? Final da minha fase lútea, no início da menstruação, o corpo, ele precisa de mais repouso. O corpo, ele quer ficar recolhido, a gente quer ir para a tenda vermelha, se a gente pudesse, muitas vezes, né? Eu sei que muitas vezes a gente não pode, eu tenho trabalho, eu tenho filhos, eu tenho demandas, mas aos poucos a gente vai conseguindo e ajustando, pelo menos, para ter um pouquinho mais disso, respeitar um pouco mais o nosso corpo. Atividade física, por exemplo. Pior coisa para uma mulher, uma vez eu vi, e claro, eu não tô questionando ou julgando a mulher que fez isso, até porque é falta, às vezes, de entendimento, que a gente tem essa desconexão do corpo. Uma vez, uma mulher que eu vi postando um desafio lá de fazer exercício assim, de alta intensidade todos os dias, por 40 dias. Quem propôs o desafio primeiro foi um homem. E assim, para a gente isso não é saudável. Dependendo dessas oscilações, eu preciso de mais intensidade ou menos intensidade. Inclusive, é prejudicial. Ah, mas eu quero emagrecer. Então, eu tenho que... Não, porque se você pegar pesado na hora que o seu corpo não está podendo, isso vai prejudicar, inclusive, o seu resultado. Você vai perder massa magra, e perder massa magra significa menos o metabolismo basal mais lento, significa que você vai ter mais probabilidade, inclusive, de engordar, dependendo, inclusive, da idade que você está, né? Então, essas oscilações afetam tudo isso, né? Todo o nosso ritmo de vida. Então, repetindo, viver linear é o que mais prejudica a nossa saúde física e emocional. Por isso que esse conhecimento sobre os ciclos, ele é fundamental para a nossa saúde. Então, né, esses hormônios influenciam no nosso metabolismo, no nosso humor, na disposição física, no sono, na digestão e até, como eu falei, na nossa produtividade e socialização. Hoje em dia a gente tem até como a gente organizar nossa rotina de trabalho, né, de forma a entender qual é a melhor fase para eu estar fazendo uma reunião, uma apresentação, qual é a melhor fase para eu estar trabalhando em coisas que são mais mecânicas, que não exigem muita criatividade, e que eu posso estar mais quietinha na minha. Isso, gente, entender isso melhora a nossa produtividade, por exemplo, porque eu não estou me forçando a fazer algo que eu não estou apta a fazer naquela fase, e eu não vou fazer direito. Aí eu não vou fazer direito, vou prejudicar o meu corpo, e aí tudo sai prejudicado. Então, quando a gente entende isso, consegue ir adequando, tudo flui melhor. Poxa, eu estou assim por causa disso. Eu estou com uma dificuldade. Eu, por exemplo, eu estava no pico da minha fase ovulatória nos últimos dias aí, e quando a gente está assim, a gente quer estar ativa, quer ir para a rua. E eu tinha que estar aqui montando a aula, eu vi que eu estava com dificuldade de me concentrar, mas eu sabia. Então, eu parava, ia para a academia, fazia exercício, que a fase ovulatória é a fase que você pode mais pegar pesado, que seu corpo está mais pronto para ganhar massa magra, por exemplo, está com a testosterona lá em cima, então vai lá, malha, para poder voltar. Aí eu conseguia sentar e fazer mais alguma coisa. Eu tinha que estar fora para poder. Já na fase lútea, não. Na fase lútea eu quero ficar aqui. Aí não me chame para dar um monte de aula, para ir para a rua, dar uma palestra. Aí eu não quero sair muito. Aí eu sei que é o melhor momento para eu estar aqui quietinha fazendo as coisas. E a gente começa a entender isso, como eu falei. Isso é muito legal, porque você começa a observar que é real, assim. Só que você não se dava conta, porque a gente tem que estar sempre igual o tempo todo. A sociedade exige que eu esteja bem, disposta, dando conta, enfim, todo o tempo todo, né? E a gente não foi feita para isso. O nosso corpo não foi feito para isso. Não tem como fugir disso, gente. Não tem, tá? Como eu falei, então, a saúde da mulher depende da nossa ovulação, e a nossa ovulação depende da nossa saúde física e emocional. Então, está muito aí a chave também da gente melhorar muita coisa na nossa saúde, essa verdade lá que eu falei, que o nosso corpo quer uma ovulação saudável, ele quer um corpo pronto para gestar, independente de você querer isso ou não. E o interessante, né, é que o nosso ciclo menstrual vai se relacionar diretamente com as fases da Lua. Então, a gente é muito mais influenciada pelas fases da Lua, sim, do que os homens, por conta disso. E é começar a identificar isso nos seus ciclos também é bem interessante, assim, porque as fases da Lua nos influenciam. E a fase que a gente está do ciclo menstrual é diretamente conectado ali qual fase da Lua a gente está. Então, se a gente está ciclando junto com a Lua, o que às vezes acontece, então cada fase do ciclo menstrual se conecta a uma fase da Lua, né? Então, a menstruação, né, a fase menstrual é a nossa Lua nova.
Aí a gente tem a fase folicular, que é a lua crescente, a nossa ovulação é a lua cheia, e a lua minguante é a fase lútea. E a gente começa a perceber, nossa, se eu estou na minha fase lútea e a lua também está minguante, isso vai exacerbar esses efeitos da lua minguante, né? Porque eu tô junto com a lua, ela está minguando e eu também. Então, geralmente, é uma fase lútea ainda mais introspectiva, mais recolhida. Se ao contrário, se eu estou na fase lútea e a lua está cheia, pode ser que eu, apesar de estar na fase lútea, sinta um pouco mais de vontade de estar mais ativa e tal, e tem que ficar equilibrando isso para não forçar meu corpo também. A mesma coisa, se eu estou na lua cheia e eu estou ovulando. Nossa, aí é quase uivando para a lua mesmo. Então, a gente vai começando a perceber essas coisas também. E é legal aqui, eu morando perto do mar e surfando, né? Que a gente vai entendendo muito essa conexão também da lua com as marés, como influencia, como a gente é assim também. Eu acho muito legal, eu tenho trazido muito essa conexão do surf, do mar, porque eu vejo ali no mar, eu vejo a gente, assim. Você tá ali, outro dia, teve um dia que eu fui surfar, eu fiquei 1h30 no mar. Quando eu cheguei, o mar estava de um jeito, assim, estava muito forte, muito movimentado, muito difícil de passar lá para trás das ondas, cansativo. E aí, quando estava quase na hora de ir embora, juro, 45 minutos, eu comecei a perceber que mudou. Começou a acalmar, muito mais tempo entre uma onda e outra. Eu falei, gente, parece a gente, né? O mar é assim, tá num dia, aí no mesmo dia, uma hora a maré tá bem seca, outra hora a maré tá bem cheia, tem mais vento, tem mais onda. E o corpo feminino é assim. Aqui onde eu moro, ele tem a praia, né, e tem uma montanha linda, super estável. E eu fico vendo, para mim, essa é a diferença do metabolismo masculino para o feminino. O metabolismo masculino é aquela montanha estável, e a gente é o mar. Cada hora de um jeito, influenciado pela lua, influenciado pelo vento, por tudo, e a gente está lá. E ao mesmo tempo que pode parecer tão louco, para mim eu acho isso incrível. Eu acho que quando a gente acolhe isso, é quando a gente encontra a nossa potência, na verdade. Olha a potência do mar, né? Eu acho que isso é a gente também. E aí, quando a gente fala em hormônios, a gente tem também essa questão do ciclo reprodutivo. Então, tem ali as fases do ciclo, mas tem uma mulher antes da menarca e tem uma mulher pós-menopausa, né? A menarca e a menopausa, gente, são marcos na vida, tá? A gente fala assim, estou na menopausa, mas fisiologicamente não é o termo, porque a menopausa é a última menstruação, é um evento, tá? Então, vamos dizer assim, o mais correto seria falar que eu já passei da menopausa, estou no pós-menopausa, né? Não que eu estou na menopausa, mas enfim, só uma curiosidade, não tem problema nenhum falar isso. Então, a menarca, o início da nossa vida reprodutiva, a primeira menstruação, que muda completamente a mulher, a menina, né? Começa toda aquela oscilação hormonal que não tinha antes também, né? Eu vejo pela minha filha. Como a minha filha já teve a menarca já há alguns meses, com 11 anos, eu considero até cedo, e a gente já começa a perceber, né? É outra, assim. E por mais que a gente não tenha tratado dessa forma, no sentido assim, agora virou mulher de vez, é natural, ela muda, a gente começa a ver as oscilações acontecendo nela, ou seja, e ela mesma está aprendendo a lidar com isso ainda, né? E a menopausa é a última menstruação, né? Só que existe um período aí, como eu falei, nosso pico de fertilidade, lá nos 30, mais ou menos, e aí começa a decair, e lá, 10 anos, geralmente, antes da menopausa, que a gente nunca sabe quando vai vir, vai ter vários fatores aí, né, que podem dar uma ideia. A data que a gente menstruou, então, quanto mais cedo eu tenho a menarca, a primeira menstruação, provavelmente mais cedo vou ter a menopausa, a última menstruação. A minha genética, né, as mulheres da minha família, mãe, avós, como foi a idade que elas entraram na menopausa. Isso dá um indicativo um pouco para a gente também, tá? E geralmente, 10 anos antes, a gente começa as oscilações que começam com o decaimento da nossa saúde ovulatória. Porque a gente está ovulando menos, óvulos menos saudáveis, os hormônios começam a cair e a gente começa a sentir mudanças no metabolismo, no humor, no padrão de sono, na composição corporal. Isso eu acho que é uma das coisas que as mulheres mais sentem e reclamam, né? Eu me sinto com menos massa magra, mais flácida, mais gordura abdominal, mais dificuldade de emagrecer. Isso tem explicação e tem solução, né? Mudanças na hidratação da pele,
É muito interessante a visão da medicina chinesa em relação à menopausa, né? Porque para a medicina chinesa, a saúde da mulher, a sua função hormonal, sexual, a gestação, está ali nos rins, né? No meridiano dos rins, que é o elemento água. E conforme a gente vai envelhecendo e essa saúde, né, a gente vai ovulando menos, os hormônios vão decaindo, esse elemento, né, é como se a gente fosse perdendo ele, né, a gente vai desidratando. Por isso, tanta secura, muitas vezes, que acontece na mulher nessa fase. Secura vaginal, secura na pele, porque a gente vai realmente desidratando. E o pior é que a gente vai, principalmente mais velhos, né, a gente vai realmente perdendo a noção de sede, a sensação de sede. A desidratação nos idosos, por exemplo, é muito comum e tem que ter muito cuidado. Então, a gente vai realmente perdendo líquido. E aí a gente precisa encontrar caminhos para que isso seja diminuído, né? Então, muitas coisas acontecem nessa fase da vida da mulher por causa que esses hormônios, eles comandam tudo. Ou seja, se eles comandassem só o ciclo menstrual e a gestação, a gente não teria tantos sintomas. E isso é mais uma prova de quanto eles estão relacionados a toda a nossa saúde, né? E como eu falei, entender e acolher essa nova fase, esse novo corpo, é fundamental para que a gente possa realmente vivenciar melhor essa fase da nossa vida também, que é, como eu falei, é uma nova fase, mas é uma fase que pode ser maravilhosa, cheia de vida, a gente para, né, de ter poder, entre aspas, gestar uma vida, mas a gente pode gestar outras coisas, a nossa vida. Eu tenho atendido muitas mulheres na cidade, eu estou na fase do climatério, né, muitas mulheres, a partir dos 40, 45, 50, eu começo a observar que é uma mudança também da forma de ver a vida, de ver a si mesmas. A gente começa a se voltar mais para a gente mesmo, né? A querer realmente cuidar da gente e dos nossos projetos de vida, e a gente tem tempo para isso, a gente quer ter saúde para isso também, né? Quem teve filhos, geralmente é uma fase que os filhos já estão maiores, criados, né, que a gente diz, então, a gente tem essa possibilidade também, então é uma fase que pode ser incrível, né? Você pode começar muita coisa nova. Eu comecei a aprender a surfar com 40 anos, então a gente pode começar muita coisa ainda. E quanto mais a gente entende e acolhe esse novo corpo, melhor a gente vivencia essa fase também, né? Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre toda essa influência, eu vou falar um pouquinho. Isso aqui, gente, a gente vai aprofundar muito, dá para aprofundar muito, e lá dentro do programa a gente vai trabalhar isso, porque assim, é gigante a influência desses hormônios no nosso corpo, mas eu quero que hoje vocês entendam um pouco mais sobre isso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o quanto o estrogênio está relacionado a várias questões na nossa saúde, por exemplo, para a gente entender a falta dele, o que pode fazer, ou o excesso dele, muitas vezes, durante aí a fase que a gente menstrua, muitas mulheres têm muitos problemas porque a gente está com excesso de estrogênio ou não está conseguindo eliminar ele corretamente. Já no climatério e na menopausa, a queda do estrogênio é que é o grande problema. Então, a oscilação, tanto para mais quanto para menos nesse hormônio, traz muitos sintomas, tá? Então, além de regular o ciclo menstrual e preparar o corpo para a gestação, uma das funções, por exemplo, do estrogênio está relacionada à manutenção da nossa saúde óssea. E é por isso que as mulheres na menopausa tendem a ter mais osteoponia, osteoporose, né? E a gente tem que trabalhar isso, né, com nutrientes, com atividade física, com vitamina D, com exposição ao sol, com vários fatores, com a recuperação de massa magra, que está diretamente relacionada à saúde óssea, né, a nossa musculatura, então, para que isso não aconteça. Claro que assim, não vou falar que não adianta depois que eu estou na menopausa. Claro, se você está aqui, se você não tinha esse conhecimento e já está na menopausa, a gente vai começar e vai ter resultados. Mas esse cuidado começa lá no auge da minha fase reprodutiva. Eu já começo a pensar que quanto mais eu cuido dos meus ciclos, então quem está menstruando aqui ainda, quanto mais eu entendo e cuido dos meus ciclos, melhor eu vou viver essa fase quando ela chegar também, né? O estrogênio, e aí isso tem muito a ver com o que eu falei da questão do peso do corpo, né? Ele influencia o nosso metabolismo energético e ele influencia a distribuição de gordura no corpo. E é por isso que a queda dele faz com que é mais comum, não significa que vai acontecer necessariamente, mas a gente
tem uma tendência maior a começar a acumular gordura, principalmente na região abdominal, por exemplo, que eu não acumulava antes, quando era mais nova. Ah, sempre fui magrinha e agora... Então, mesmo que eu não tinha sido magrinha, mas agora estou com mais dificuldade de perder peso, estou sentindo mais acúmulo de gordura. A queda do estrogênio faz a gente ter uma maior possibilidade de acumular gordura no nosso corpo, diminui o nosso metabolismo, porque o estrogênio, ele faz o nosso corpo gerar energia. E quando ele reduz, o nosso metabolismo fica lento, é muito mais difícil emagrecer, é muito mais difícil gastar essa gordura que a gente tem, qualquer coisinha assim, a mulher, principalmente dependendo da individualidade dela, ela engorda com mais facilidade, né? Demora mais para perder essa gordura localizada. Isso tem relação. Então, assim, por que é interessante também entender isso? Não adianta ficar cortando calorias só, por exemplo, né? Outras questões a gente tem que entender que influenciam nessa mudança dessa composição corporal, tá? E uma coisa que está relacionada a isso também é o fato da gente também ter uma perda de massa magra, né? A gente começa a ter uma perda maior de massa muscular, ela se acelera também por causa dessa queda hormonal. A gente tem mais dificuldade de ganhar e manter músculo. Então, eu vejo por mim, durante a minha juventude, ali até os 30 anos no máximo, eu fazia, até os 20 e poucos, eu fazia muita musculação, e nossa, assim, podia ficar um tempão parada que continuava tudo lá. Hoje, se eu fico 2 semanas parada, e eu tenho essa tendência mais, né, de emagrecer, talvez até pelos hábitos também, mas pela genética, eu ainda não, pelo menos ainda não tenho essa coisa de acumular gordura, mas eu sinto que eu murcho logo. Eu perco rápido aquela massa muscular que eu ganhei. Muito mais rápido do que quando eu tinha 20 e tantos anos, 30 anos. E essa diminuição de massa magra influencia diretamente na nossa saúde óssea, influencia diretamente no nosso metabolismo. Então, quanto menos músculo eu tenho, mais lento fica o metabolismo. Então, por exemplo, entender isso faz a gente entender que a mulher, né, no climatério, na pós-menopausa, é muito mais importante para ela fazer musculação, exercício de carga, do que só se matar de aeróbico. Porque ela precisa reconstruir massa magra para emagrecer, para ter um metabolismo mais ativo, para melhorar a distribuição de gordura no corpo, para manter a sua saúde óssea. E eu sei que a musculação, dentre os exercícios, talvez é o mais odiado pela maioria das pessoas, mas ele é quase um remédio, né? Que a gente precisa fazer no nosso corpo, principalmente após os 35, já é bom começar, mas principalmente após os 40, 45 anos, né? Além disso, nosso músculo está relacionado à nossa saúde cognitiva, está relacionado ao nosso metabolismo da insulina, né, da glicose no nosso corpo. Então, eu diria que a perda de massa magra é um dos maiores problemas que a mulher pode ter nesse período, e cuidar disso vai resolver e vai ajudar em muita coisa. Vai ajudar no seu emagrecimento, na sua melhora cognitiva, na melhora do seu metabolismo dos carboidratos, metabolismo de gordura, na sua saúde óssea, na disposição, em muita coisa, né? Então, é algo fundamental. O estrogênio, ele contribui para o bom funcionamento do nosso coração, está relacionado à circulação sanguínea, à saúde dos nossos vasos sanguíneos. Então, a saúde cardiovascular da mulher pós-menopausa tem que ser muito cuidada, porque a gente tem mais riscos de doenças cardiovasculares, sim, no pós-menopausa, tá? Isso não significa que a gente vá ter. Se a gente cuidar da alimentação, cuidar de tudo isso aqui, a gente vai manter a saúde, mas existe um risco muito maior pela queda do estrogênio, tá? Como eu falei, o estrogênio ele também está relacionado à nossa sensibilidade à insulina, que é o hormônio que faz a gente colocar a glicose para dentro das células. E o que isso faz a gente entender? Isso também está relacionado tanto às fases do ciclo menstrual, quanto à menopausa. Então, as fases do ciclo menstrual, onde o estrogênio está mais alto, o meu corpo consegue metabolizar melhor carboidratos. Então, é a fase que eu posso comer mais carboidratos, que eu estou de boa. Quando o meu estrogênio está baixo, já não está tão legal. E aí, na menopausa, quando desce muito, a mulher na menopausa, por exemplo, se ela come excesso, tá? Eu não estou falando em dieta low carb, não é nem o ideal, estou falando em excesso, tá? Mas ele é muito mais sentido, esse excesso. E o risco de desenvolvimento de diabetes, né, resistência à insulina, é maior. Então, comer a mesma... mas eu comia
isso, comia pão, comia massa nessa quantidade, não acontecia nada. Não vai mais falar essa frase depois dessa aula, porque a gente já entendeu que é diferente. Então, diminui a nossa... E aí, quanto mais atividade física não, porque a gente já viu que não é o excesso, mas quanto mais músculo eu tenho, o meu músculo é ativo e ele melhora a resistência à insulina. A nossa musculatura é a melhor forma, inclusive para quem já tem resistência à insulina. A gente consegue melhorar isso com musculação. Porque quando eu tenho mais músculo, eu melhoro o meu metabolismo da insulina e da glicose no meu corpo, tá? Além disso, o estrogênio ele tem uma ação anti-inflamatória e neuroprotetora, né? Então, a gente fica mais suscetível. Por isso, a dieta da mulher nessa fase tem que ter mais antioxidantes. Tem que ter mais alimentos ricos em antioxidantes, né? Como os alimentos roxos, os alimentos laranjas, vitaminas, é importante que tenha essa ação, o ômega 3, né? Que tem ação anti-inflamatória. Então, a gente vai ajustando, tem como a gente conseguir modular isso com a alimentação, né? Para não, que se a gente fica assim, só deixando acontecer, a gente vai ter uma queda realmente muito brusca na nossa qualidade de vida. Então, a gente vai modulando isso com a alimentação, entendendo a ação daquele hormônio que eu tinha e não estou tendo mais no meu corpo, né? E da mesma forma, a gente tem a progesterona, que é o outro hormônio ali que eles comandam ali, principalmente, todo o nosso ciclo, né? O estrogênio e a progesterona, que também tem muitas funções, que ao decair na menopausa, que os dois, né? A progesterona, na verdade, ela é produzida pelos ovários. Então, eu realmente não vou ter mais quando eu paro de ovular. E se lá, enquanto eu menstruo, eu não tenho uma boa ovulação, eu não tenho uma boa produção de progesterona. E aí, lembra daquela verdade, né? O corpo quer que eu geste e a minha saúde depende da saúde dos meus óvulos. E a progesterona é uma dessas razões, porque se eu não ovulo de forma saudável, se eu não estou ovulando, eu não produzo progesterona. E a progesterona é importante para o meu corpo em vários sentidos também, tá? Então, além de preparar o útero para receber o óvulo, sustentar esse início da gestação, a progesterona ajuda a regular o ritmo circadiano e está muito relacionado com a melhora da qualidade do sono. Então, se eu estou dormindo muito mal, pode ter vários fatores, mas um deles pode ser uma deficiência de progesterona. E é um dos motivos de que a gente começa a ter mais insônia, uma dificuldade maior de dormir, um sono de pior qualidade no climatério e no pós-menopausa, porque a progesterona ajuda nisso, né? Então, às vezes, a gente fica, estou com dificuldade de dormir, vou tomar melatonina, vou tomar isso, vou tomar aquilo. Tem que ver o que é a causa, o que está acontecendo. Entender que a queda hormonal é um dos motivos disso, é a gente entender como é que a gente pode melhorar isso, tá? A progesterona está muito relacionada à sensação de calma, de bem-estar, a diminuição da ansiedade, aumento da resiliência ao estresse. Então, mas é por isso também que na queda, né, tanto na TPM, quando os hormônios caem bruscamente, e aí é um momento em que a gente fica mais realmente, porque não tem nem progesterona para me ajudar, quanto na menopausa e no climatério já vai decaindo. E a gente entender assim, nessa coisa, eu não estou louca, meus hormônios estão realmente reduzindo, os hormônios que me ajudam a ter calma, a ter tranquilidade, que estão relacionados com neurotransmissores, serotonina, GABA, tudo isso. Então, aí vem a alimentação, vem as rotinas para trazer alimentos e nutrientes que vão ajudar a gente a regular esses neurotransmissores sem a progesterona. Então, por isso que eu falo que não é que seja uma lei assim, né? Vai acontecer tudo isso e não tem jeito. Vai acontecer tudo isso? Vai, por causa da queda hormonal. Mas a gente consegue modular, a gente consegue melhorar, reduzir bastante e equilibrar. E aí, com o tempo também, o corpo ele vai se readaptando a esse novo momento, sem esses hormônios, né? Então, isso também, o corpo ele vai se ajustando. E uma questão interessante da progesterona, que aí a gente sente muito isso também no envelhecimento, é que ele tem relação com a firmeza e elasticidade da pele. Então, quando a gente está aí também nessa fase, a gente começa a ter essa perda dessa firmeza, elasticidade da pele, porque a progesterona é um dos principais responsáveis por isso. E por isso também que a gente se sente talvez mais bonita e a pele mais bonita, talvez na ovulação, porque eu estou com esse hormônio aí subindo, né? Então, na menopausa, no climatério, isso vai diminuir.
Então, às vezes, é entender também, será que é tomar um suplemento de colágeno que vai resolver? Tem que ver. Depende de como está o restante da alimentação, o restante da sua rotina. Porque senão não vai resolver, vai gastar dinheiro à toa, né? E entender que isso é um processo também que está relacionado a essa queda hormonal e quais são as estratégias que a gente faz para resolver isso ou para amenizar. Porque não vai, realmente, né? A gente não vai ter aos 60 a pele que a gente tinha aos 30. Mais uma vez, acolher as mudanças e como me sentir melhor nesse novo corpo, nessa nova pele e fazer o possível para amenizar. Como eu falei, né, que a medicina chinesa vê essa fase como essa fase de perda de líquidos, de desidratação, então cuidar da ingestão de água, né? O Ayurveda também trabalha muito isso, né, que a gente não se hidrata só com água, mas com gordura boa, tanto externa quanto internamente, né? Então, trabalhar isso na alimentação também, a própria suplementação de ômega 3 pode ser interessante, a adequação de proteína na dieta nessa fase, e pode ser proteína vegetal só, mas proteína precisa, porque eu estou perdendo massa magra, eu estou perdendo a elasticidade da pele. Colágeno é um aminoácido, gente, é ingestão de proteína boa, né? Então, saber o que eu tenho que fazer nessa fase, cuidar mais, porque é isso, né? É mais sensível. Aos 20 anos, 20 e pouco, eu era mais gelado, você não sentia. Por que agora eu estou sentindo? E eu sempre falo também que existe um copo, né? Imagina um copo onde a gente vai botando água, vai botando água, vai botando água. A gente, tá boa, tá bem, tá tudo bem. Uma hora vai transbordar. Às vezes vai ter uma gota e fala, nossa, mas eu sempre fiz isso e nunca senti nada. Transbordou. O corpo chega uma hora que tem um limite também, né? Tem um limite porque ele consegue aceitar de quanto a gente não olhou para as nossas necessidades a vida inteira. Então, tem muito disso também, como a gente vai chegar nessa fase, né? E quanto mais a gente entende as nossas particularidades, melhor, né? E aí, gente, além dessas especificidades, a gente tem esse entrelaçamento de todos os ciclos. E ser mulher, o metabolismo da mulher, é influenciado pelos outros ciclos também. Então, por exemplo, quando a gente fala de ciclo circadiano, que é o ciclo do dia e da noite, que é o nosso menor ciclo, que, nossa, a gente, por exemplo, lá dentro do programa tem um módulo só de ciclo circadiano, porque isso diz muito sobre a gente, né? Então, o que a gente come de manhã, o que a gente come de noite, como é que é a qualidade do nosso sono, qual o melhor horário para tal coisa, para outra, porque todo o nosso organismo também é comandado pelos hormônios aí do ciclo circadiano. E tem particularidades para as mulheres, como eu falei, as mulheres elas precisam dormir mais, mas elas tendem a ter uma menor qualidade do sono. Por quê? Porque o nosso sono é afetado pela nossa oscilação hormonal. Como eu falei, então, o homem ele é mais estável. A gente, cada semana está de um jeito. E aí, cada semana, meu sono está de um jeito. Aí, quando vem climatério, quando vem menopausa. Então, tudo isso faz com que a gente seja mais sensível a essas oscilações, né? E a gente precisa muito do sono. O sono é essencial para a nossa saúde. Então, entender isso, né, e tentar ajustar isso faz muita diferença. Por exemplo, né, uma curiosidade, que essa melatonina, que é o hormônio que ajuda a gente, inclusive, a dormir, né, a ter um sono mais profundo, ele começa a ser secretado, liberado mais cedo para as mulheres. É natural, claro que a gente vive sem a individualidade e a gente vive numa sociedade onde a gente tem artificial, né? Nossas luzes artificiais, nossa rotina, não nos ajudam a ciclar com o ciclo circadiano. Mas se você perceber, na maioria das vezes, as mulheres tendem a dormir mais cedo que os homens. E isso é provado, né? Nosso corpo, ele secreta, está programado para secretar melatonina antes, porque, teoricamente, a gente precisa descansar mais. Só que a nossa vida hoje em dia não nos permite, mas o nosso corpo precisava descansar mais que o corpo dos homens. Olha que injusto, né? E é o contrário que acontece hoje em dia. Outra coisa importante em relação ao ciclo circadiano, que é diferente de homem para mulher, é que fazer um jejum matinal, pular o café da manhã, afeta muito mais negativamente o metabolismo da mulher do que do homem. Então, muitos estudos, inclusive, que falam sobre o jejum intermitente, e não que o jejum intermitente seja ruim, mas para a mulher ele vai ser benéfico, dependendo do horário que você faz e dependendo da fase do ciclo menstrual que você faz. Se você fizer, por exemplo, muito jejum na fase ovulatória ou folicular, que você está se preparando para a ovulação, você vai prejudicar a sua ovulação.
Por quê, gente? Porque o corpo quer se nutrir para ovular. E você faz jejum quando ele está querendo se nutrir. E a gente já viu que prejudicar a ovulação prejudica toda a minha saúde. Então, nem jejum a gente pode fazer em todas as fases do nosso ciclo. Né? E o horário do dia faz diferença para a mulher. A mulher precisa se nutrir mais pela manhã, até por essa questão de regulação hormonal. Para o homem já não faz tanta diferença. Né? Então, muitas vezes, homens aí que pulam café da manhã, eu vejo o meu ex-marido é um exemplo. 13 anos que eu não consegui fazer ele tomar café da manhã. Mas ele sente isso muito menos do que eu. E eu comecei a entender que é isso, mas eu preciso. Né? E quando eu falo de ciclo circadiano, eu falo muito sobre isso, eu não vou falar sobre isso agora, mas eu mudei completamente a minha saúde hormonal, inclusive, quando eu parei de tomar só suco verde de manhã, de fazer jejum de manhã, quando eu entendi isso aqui e comecei a tomar café da manhã. Eu sou outra mulher. Meu ciclo, minha energia, minha estabilidade de humor, tudo é outra quando eu entendi isso. Então, até quando a gente fala desses outros ciclos, o metabolismo da mulher, ele vai vivenciar isso de forma diferente. Mesma coisa com as estações do ano, né? Então, todas as estações do ano vão afetar a nossa dieta, a nossa rotina, o nosso ciclo circadiano. Por quê? Porque no verão os dias são mais longos, no inverno os dias são mais curtos, e isso afeta o nosso ciclo circadiano. Então, olha a combinação aí dos fatores. A minha alimentação é diferente no outono, no inverno e no verão, até em relação a horários. Tá? E aí começa a conexão, né? Uma coisa é eu na fase menstrual no inverno. Outra coisa é eu na fase menstrual no verão. Eu posso vivenciar essas fases diferentes. Eu começo a fazer essas conexões, né? Porque essas estações, elas vão influenciar a forma como a gente vive todos os outros ciclos. Inclusive, as estações do ano, elas são vamos dizer assim, um dos grandes motivos que o programa Nutrindo Ciclos vai durar 12 meses. Porque eu quero vivenciar com vocês todas as estações do ano. Para que vocês entendam a diferença. E a data que eu escolhi de lançamento do programa, que é a semana que vem, é exatamente pela chegada do outono. É exatamente essa mudança de estação. Porque a mudança de estação traz mudança. Eu já estou começando a sentir nessa última semana. É impressionante a minha vontade de algumas coisas já estão mudando em termos de alimentação e tal, porque o outono ele vai mudar. Eu gosto muito dessa visão das estações do ano, que é quando a gente começa a olhar para fora para entender o que acontece dentro. A gente olhar para a natureza e ver que ela está diferente a cada estação. E como isso não nos afetaria? A temperatura, a umidade do ar, a duração do dia e da noite, os alimentos que estão mais disponíveis em cada época, como isso não nos afetaria? Então, as estações do ano são esse ciclo aí que a gente tem anual e que vai se entrelaçar e que para a mulher ele vai ter esse entrelaçamento com seus outros ciclos, né? Como eu falei, a percepção que eu tenho por exemplo, a minha fase lútea no inverno é algo que eu preciso assim, sempre olhar com muita atenção, porque o inverno ele já me traz um estado mais para dentro, depressivo, se eu não me cuidar. E a fase lútea já tem essa coisa. Então, quando eu estou na fase lútea no inverno, isso se intensifica. E se eu estou na lua minguante junto, então, você vai fazer as coisas quando você fala, não, eu vou me preparar, porque negócio no verão é ao contrário. Então, a gente começa a perceber que, como a natureza, a gente também varia com as estações, e a gente vai entendendo como se regular, como se equilibrar, conectando todos esses ciclos. Né? Então, a conclusão assim que eu chego hoje, depois de todos esses anos estudando e praticando e acompanhando mulheres, é que para ter saúde em todas as fases da vida, a gente precisa entender como funciona o nosso metabolismo, entender essas diferenças, né? Parar de olhar para o metabolismo masculino, para às vezes orientações de saúde que não são voltadas para o nosso corpo, que às vezes estão, teoricamente, são coisas saudáveis, mas tem pesquisa científica que mostra, mas não é para o nosso metabolismo. E quanto mais a gente se empodera desse conhecimento, mais a gente consegue filtrar isso também. E começa a se ligar disso. E a gente precisa reconhecer e acolher a nossa ciclicidade. Só isso
só esse acolhimento, esse reconhecimento da nossa ciclicidade, que nós não somos lineares, reconhecer e acolher isso já gera uma saúde emocional, assim, que transforma tudo, né? Porque a gente para de ficar perdida do que está acontecendo, que cada hora está de um jeito, e hoje era, agora não é mais, semana passada era, 2 anos atrás, aí as estações, e é tão óbvio, e eu não percebia, alguns anos atrás, que o inverno, que eu estava assim, porque era inverno. Eu começava a encontrar problemas, não, mas o que está acontecendo, né? Tipo, será que, sei lá, o problema é meu casamento, é os filhos, é isso e aquilo? Pode ser também. Mas eu comecei a perceber padrões. Aí você começa a perceber padrões semanais, mensais, anuais, você fala, não, peraí, né? Pô, quando está inverno, quando eu estou nessa fase, a gente deveria ser estimulada a observar mais isso, na fase da lua. E o meu objetivo aqui, o meu objetivo com esse programa é fazer isso, né? Eu sei que, assim, a gente vive uma vida corrida, rotina, a gente tem que trabalhar, tem que cuidar das outras pessoas, e quem tem filho tem que cuidar de filho, tem isso. Mas eu, de verdade, assim, eu hoje, e pela minha experiência, eu não vejo como a mulher ter realmente saúde se ela não se empoderar desse conhecimento. Porque é muito difícil, pode ser que daqui a uns anos isso vá mudando, tem muitos profissionais trazendo isso, como eu estou trazendo, mas isso ainda é muito, muito raro. E se a gente não se empoderar disso, a gente não vai encontrar saúde física e emocional de verdade, né? Então, mulheres têm muito mais cansaço, ansiedade, burnout, sabe, anemia, tudo, porque a gente não está conectada com isso. Então, a ideia, né, do programa, né, que eu vou apresentar um pouquinho aqui para vocês também, é exatamente essa, né? É a gente se reconectar com todos esses ciclos. E, assim, é realmente algo que vai exigir um pouco de... Para a gente se empoderar de algo, a gente precisa agir também, não só receber, né? Então, é realmente um programa onde vocês vão ter questões, coisas práticas, mas vai ter que absorver conhecimento também, como que a gente está fazendo aqui. Porque eu preciso entender o que está acontecendo. Eu sempre fui assim como nutricionista, e hoje mais ainda. Eu quero que meus pacientes, minhas pacientes, entendam por que daquela orientação, por que de mudar aquilo, porque isso faz toda a diferença. Então, o que vocês aprendem, né, nesses 12 meses, por exemplo, é para a vida. Então, realmente, mas é realmente algo para quem quer, pode, mas quer priorizar um tempo, como vocês estão fazendo aqui hoje. As aulas não vão ser grandes assim, né? Vão ser subdivididas, mas precisa ver as aulas também. Não adianta só seguir as receitas, cardápios, as detox que a gente vai fazer, porque não é que não adianta, adiante. Eu fiz uma detox de uma semana, agora no início do ano, que todo mundo, teve gente ali que em uma semana de detox melhorou o sono, diminuiu dores, diminuiu a ansiedade, melhorou isso, emagreceu e tal. Então, óbvio que uma detox, uma semana e tal, traz transformações, mas elas não são para a vida, elas não são definitivas. Para isso, a gente precisa entender o que está acontecendo, colocar em prática, e aí vai surgindo desafios e dúvidas, e aí volta lá para entender, e volta a colocar em prática, né? Então, a ideia, e quando eu fazia as mentorias de 2 semanas, depois de 4 semanas, sempre que terminava, as meninas falavam, ai, tinha que ter mais tempo, agora que eu estou sem o programa, eu não estou conseguindo manter, estou me desconectando. Tanto que tem muita gente que fez várias vezes. Então eu falei, não, então eu vou fazer algo onde eu possa estar acompanhando essas mulheres durante um ano, durante todas as estações, para a gente manter constância, para a gente ter tempo de dar um passo de cada vez, de colocar em prática, de ir sentindo as mudanças. Porque quando a gente vai sentindo as mudanças no corpo, aí aquilo vai se internalizando e vai sendo uma transformação muito maior e definitiva. Então, o programa ele vai ter uma duração de 12 meses, então são 12 meses de acesso. Ele vai ser lançado agora, inclusive já tem mulher aqui ao vivo que já entrou no pré-lançamento, está lá esperando que semana que vem a gente tenha aula inaugural. Uma aula ao vivo inaugural do programa, para quem está dentro do programa, vai ser semana que vem. Mas você pode entrar em qualquer momento, assim, não é uma turma, vamos dizer assim. A gente vai começar, o momento que você entrar, você tem 12 meses de acesso, né? E agora que eu vi que está no Trincociclos, depois eu vou consertar isso aí.
Nossa, olha só, agora que eu consegui visualizar isso. Então, você tem 12 meses de acesso. Não necessariamente vai ser agora até... Pode ser que você entre lá em maio, em junho, enfim, embora seja sempre bom a gente começar o mais cedo possível, mas só para entender, né, que ele tem essa simplicidade. Então, por que 12 meses? Para que vocês tenham acompanhamento, não fiquem assim, até com paciente individual é assim, quando a gente faz a consulta, vai bem, daqui a pouco, daqui a um mês, a pessoa já está meio que perdendo a rotina e tal. Por quê? Hábitos demoram para ser construídos, solidificados, né? Para ter constância, então, 12 meses, assim, se você consegue ir transformando hábitos em 12 meses, a chance desses hábitos ficarem para a sua vida é infinitamente maior do que só uma semana, 10 dias, um mês, né? E principalmente para a gente vivenciar todas as estações do ano. Então, esse ciclo grandão aí das estações do ano, a gente vai vivenciar, inclusive a gente vai ter detox em cada mudança de estação, né? E vai ter aulas ali explicando sobre como vivenciar essa estação, o que mudar na alimentação, o que mudar na rotina, para que vocês vão experimentando, sentindo mesmo tudo que a gente vai falando ali e se percebendo como aquilo realmente acontece dentro de você. Então, às vezes, para muitas pessoas pode parecer muito, mas para uma vida inteira, 12 meses é pouco, mas é isso que vai solidificar realmente a transformação, né? E claro, gente, é isso, não é que 12 meses, assim, tipo, como um curso de faculdade. São 12 meses ali juntas que você vai fazendo no seu tempo, mas 12 meses com acompanhamento, com tudo isso ali, para você aproveitar. Então, como é que é? A gente vai ter aulas gravadas, então vai ser dentro de uma plataforma, que é o Wi-Fi, tá? Então, as aulas ficam lá gravadas, são subdivididas, então, por exemplo, uma aula dessa, ela vai ser subdividida, a gente vai falar uma aula, por exemplo, sobre cada fase do ciclo menstrual, uma aula sobre climatério e tal, então a gente vai estar subdividido, para vocês não ficarem 2 horas tendo que assistir uma aula, tá? E vocês vão poder ver no ritmo de vocês, tá? Essas aulas dos temas, elas não vão ser ao vivo, a gente vai ter aulas ao vivo que eu vou falar, mas elas vão estar lá. Então, vocês vão assistindo no tempo de vocês. As aulas vão começar a ser colocadas essa semana, e até maio elas vão ser todas entregues, mas você vai assistindo no seu tempo durante esses 12 meses, tá? Para ir assistindo aos pouquinhos mesmo. Eu não quero mesmo que tenha tudo de uma vez, porque não adianta você também, vou sentar o fim de semana e vou maratonar e vou... Não vai. Tem que ir aos poucos, tem que ir botando em prática, tem que ir sentindo na sua vida, tá? Aí a gente vai ter encontros ao vivo a cada 15 dias, como esse daqui, no Meet, onde vocês vão poder tirar dúvida, onde a gente vai poder tratar de um outro tema, ou aprofundar um tema que não está lá gravado na plataforma, que vocês vão escolher lá na comunidade, que a gente tem uma comunidade que eu vou falar. E esses encontros ficam gravados. Então, assim, precisa estar em todos os encontros ao vivo? Não. Você pode assistir depois. Mas se programar pelo menos uma vez por mês faz muita diferença no seu processo. Essa conexão aqui, né? Então, por isso que eu quis manter os encontros ao vivo, tá? A gente vai ter essas detox programadas para acelerar os resultados, para dar uma renovada na saúde, para preparar o corpo para cada estação que está chegando. Inclusive, a gente vai começar a semana que vem já se preparando para a detox de outono, né? Então, a gente já vai... e aí, essas detox, você pode fazer sozinha, mas eu vou chamar a comunidade para fazer juntas. Ó, nessa próxima semana, a gente vai fazer detox de outono. Quem quiser fazer junto, a gente vai estar acompanhando aqui diariamente, tá? E essas detox programadas também são para aproximar a gente, para que a gente faça algo juntas ali, né? Cada uma está no seu tempo, mas durante aquela semana, todo mundo está junto no mesmo objetivo. Isso é bem legal. Vocês vão ter, óbvio, é Natália, né? Então tem que ter cardápio, tem que ter receita. Então vai ter ali muitos cardápios. Cardápio para café da manhã, receita para café da manhã, para inverno, para cada fase do ciclo menstrual. Então vai ter esses cardápios adequados para cada momento, para vocês colocarem em prática também na vida de vocês, tá? E muita receita. Então, isso vai ter bastante ali para poder colocar em prática as mudanças e encontrar prazer em se alimentar bem e de forma cíclica também. E o que eu acho lindo, que é a comunidade no Telegram. Então, por que eu escolhi o Telegram? Porque, como as pessoas vão entrando ao longo do ano, vocês vão, no Telegram, quando você entra num grupo, você não perde aquilo que já foi dito, que já foi postado, né? Então, eu preferi colocar o Telegram por causa disso. Então, vai estar lá, já tem mulheres lá, a gente já está conversando por lá. E
E lá vai estar aberto diariamente, todos os dias, de domingo a domingo, para vocês tirarem dúvidas, falarem comigo, trocarem uma com as outras. Então, é uma comunidade que só vai crescer de mulheres que estão buscando se empoderar da sua saúde, se conectar com seus ciclos. Então, é um lugar para a gente compartilhar desafios e conquistas, buscar apoio, buscar inspiração, dar apoio e dar inspiração. E onde vocês vão poder ter acompanhamento diário comigo também, tipo, uma nutricionista diariamente, 12 meses ali na comunidade do Telegram. Então, aqui juntar tudo, assim, tipo, fechar todas as saídas de emergência para vocês realmente, esses 12 meses, serem transformadores, né, na saúde de vocês. Então, assim, a gente teve um pré-lançamento já, só que agora a gente está no lançamento oficial. Tem gente aqui que já entrou no pré-lançamento, pegou uma super oferta. Agora estou com uma oferta de lançamento também, que vai ser diferente depois do lançamento, e com uma oportunidade super diferente também para quem fala assim, é isso que eu quero e eu vou fazer isso agora. Então, eu postei esses dias sobre isso, né? Sobre como a gente sempre fica adiando, né? Não, quando der tempo, quando sobrar tempo, agora eu estou muito atolada de trabalho, agora não sei o quê. A gente sempre está adiando cuidar da gente, sempre. Se você não decide que é a hora de cuidar de você, ninguém vai decidir por você. Ninguém vai falar assim, Natália, eu vou organizar tudo aqui para você agora cuidar de você. Então, é por isso que tem essa promoção de lançamento também. Tá? Então, assim, esse acesso completo aí por 12 meses ao programa, ele depois do lançamento, ele vai ser vendido por R$ 1.297 ou 12 vezes de 130. Então, R$ 130 por mês para ter tudo isso, né? O que já é um valor que para a nossa saúde é um super investimento. Às vezes a gente, sei lá, com 2 pizzas gasta R$ 130. Mas agora no lançamento, então, nessa semana de lançamento, até o dia 22, que é a semana que vem, o valor está de 997, que dá 12 vezes de 100. Isso aqui é um valor que a plataforma calcula lá, que ficou desse jeito, não foi nem eu que inventei. 12 vezes de R$ 100,10. Eu não consigo mudar isso na plataforma, né? Ele arredondou desse jeito aí. Então, esse é o valor de hoje até o dia 22, sábado. Acho que sábado é dia 22, se eu não me engano, né? Mas até sábado que vem. Na verdade, até a minha consultora aqui de marketing, ela falou assim, vamos manter até segunda, porque é mais fácil e tal. Então, assim, na verdade, até segunda. Para eu ser bem sincera, para ninguém dizer que a Natália falou que até tal dia não foi nada. Até segunda, que eu acho que é dia 24, né? Outra segunda. Na segunda, esse link, inclusive, dentro da plataforma, ele vai ser desativado. Então, só vai valer o link de 1.297 mesmo. Então, é algo assim, que não é assim, aquelas promoções que o pessoal fala e depois fica a vida inteira esse valor. É realmente, tanto que quem fez o valor de pré-lançamento sabe, que era mais baixo que 997. E eu não mudei, e eu realmente aumentei. Vocês viram que eu falei a verdade. Então, e aí, só que assim, a galera do pré-lançamento ganhou um bônus, que eu falei que não ia dar mais, e não vou dar mesmo, eu estou cumprindo aqui também, mas eu decidi dar um outro tipo de bônus, um outro presente para esse lançamento. Só que é o seguinte, para quem se inscrever até essa segunda, então, hoje, domingo e segunda, tipo assim, eu quero, para que eu vou adiar e tal, vai ganhar de bônus uma sessão individual comigo. Então, além de estar no programa, vai poder ter uma consulta individual comigo, pode escolher o momento que isso vai ser feito, e aí eu consigo olhar bem, né, olhar até exames, olhar suas particularidades, inclusive te guiar qual o seu melhor caminho dentro do programa, né? Identificar, por exemplo, qual a sua prioridade, o que você precisa olhar nesse momento com mais intensidade, já te direcionar dentro do programa quais as aulas que você vai assistir, né, o que você vai fazer ali para ter mais resultados e resultados mais rápidos. Então, é um jeito que eu encontrei de presentear quem toma a decisão, né, e quer realmente e faz isso logo. Então, esse valor de 997 vai ficar até a outra segunda. Mas até essa segunda é esse valor e mais uma sessão individual, uma consulta comigo, tá? Então, assim, gente, eu tenho usado muito essa música, e essa música veio na minha cabeça agora nesse período em que eu estou construindo esse programa, e para mim ela conecta com tudo que eu estou falando aqui e com tudo que eu estou vivenciando, inclusive com essa questão do surf, do mar, essa visão que eu falei que nós somos como o mar, né? Essa oscilação toda e essa potência toda. E aquela música que ele fala, né? Nada do que foi será.
E realmente, gente, é isso. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta a gente fugir e nem mentir para a gente. Então, não adianta a gente fugir dessas mudanças. Mentir que não está acontecendo, que eu sou cíclica e que vai mudar. Tentar não pensar nisso, porque é muito trabalho, eu prefiro fazer a mesma coisa todo dia. Você pode escolher fazer isso, mas a sua real saúde, a sua real potência não vai vir disso. Ela vai vir quando você acolhe a sua ciclicidade. Você entende que tudo muda, né? E há tanta vida lá fora, olhando para a natureza, olhando para essa ciclicidade, e aqui dentro também, como uma onda no mar. Eu acho que essa música, eu digo que é a música tema do programa Nutrindo Ciclos, e ela está relacionada com tudo que eu falei, que eu quis passar aqui hoje para vocês, que eu falei que ia ser 1 hora, já foi 1 hora e meia, porque é muita coisa para falar, e tem muito mais para falar. E por isso que eu criei o programa, porque eu quero falar tanta coisa, eu quero passar tanta coisa, que só 12 meses para me permitir passar tudo isso para vocês, e acompanhar, e estar junto. Mesmo quem faz consulta individual, tem gente aqui que está no programa e está fazendo atendimento individual, porque não dá tempo na consulta individual de eu passar tudo isso. Então, assim, meu propósito hoje, assim, está sendo todas as mudanças que eu estou vivendo na minha vida também. Esse programa aqui, ele vamos dizer que sim, que é a minha razão de acordar todo dia, assim, de vivenciar isso em mim. E quem me conhece de perto sabe de toda essa mudança que está acontecendo, o quanto isso está me transbordando, me transformando, e fez, inclusive, eu tomar as decisões que estão mudando a minha vida. E eu quero muito poder compartilhar isso com o máximo de mulheres possível. E essa foi a melhor forma que eu encontrei, né? Fazer um programa onde a gente possa estar em grupo, que se torna muito mais acessível do que alguém fazer consulta todo mês comigo, né? Para ter uma ideia, uma consulta individual é 350. Então, imagina fazer uma consulta por mês para ter esse acompanhamento mensal. Aqui no programa sai R$ 100 por mês, né? Então, com acompanhamento diário, com todas as aulas, com tudo isso. Isso é uma coisa assim que até minha consultora que fala, fica no meu pé para eu não falar, mas eu falo que eu sempre falo que eu não deixo nenhuma mulher para trás. Então, se mesmo assim, se para você isso aqui faz muito sentido, mas esse valor de alguma forma não é acessível para você, não deixe de mandar mensagem para mim, né? A gente, enfim, não é nem um pouco marqueteiro falar isso, mas eu não estou nem aí, porque eu não estou aqui para isso. Então, se esse for o seu caso, a gente conversa, porque eu não vou deixar nenhuma mulher para trás, e eu quero que o máximo de mulheres possíveis se empoderem desse conhecimento. Sara já está lá, né? Tem gente aqui que já está lá. Estou muito animada também para a gente começar oficialmente. E eu espero que, independente de entrar no programa ou não, o que eu falei aqui hoje já tenha dado insight, já tenha, sabe, aberto a mente e o coração de vocês para tudo isso. E o que eu puder, eu vou estar sempre trazendo também aqui de forma gratuita mais aulas e tudo, mas realmente dentro do programa é algo que eu consigo, né, ter mais constância e passar tudo isso para vocês. Tá? Então, se alguém quiser falar, quiser tirar alguma dúvida, comentar o que achou, ou tirar alguma dúvida sobre o conteúdo também, enfim, esse é o momento, podem abrir, podem falar, nem sei se tem alguma coisa no chat, nem olhei. Tá animada para pular ondas, Sara, isso aí. Vamos surfar juntas. É isso. Gente, desculpa a demora, mas assim, eu quis passar o máximo possível que eu pude. Fez sentido para vocês? O que vocês estão sentindo depois de tudo isso que eu falei? Alguém quer compartilhar? Fala aí, Sara. Então, fiquei realmente bem animada, emocionada com todos esses, todo esse conhecimento, né? Que tá aí, fico emocionada de ter uma pessoa que fez todo esse trabalho para mim de aprender tudo isso e agora a gente poder compartilhar. E o universo é muito maravilhoso. Pela forma como as nossas vidas se cruzaram, assim, totalmente aleatório, e é nisso que eu acredito. Eu estou muito feliz e muita coisa já mudou, durante algumas coisas da minha vida já mudaram por conversas como essa que a gente teve hoje. Muito bom. Que bom. Jussi também já está lá, né? E espero que... Você vê, né, Jussi? A gente que a gente está fazendo um acompanhamento. Quanta coisa eu trago aqui que eu não consigo trazer individualmente, né? O quanto tem mais para a gente falar e compartilhar.
A Mai teve que sair aqui também, teve umas mulheres que tiveram que ir saindo, porque eu falei que ia ser 1 hora também, peço desculpas, mas eu vou liberar essa gravação, então quem não terminou de assistir, né, pode assistir. Meninas, vocês que estão aqui já estão lá dentro, mas para quem estiver assistindo a gravação, então lembrando, né, dessa promoção aí de lançamento, vamos se juntar a Jussi, a Sara lá, já está ficando bonita a comunidade de ver, nossa, estou muito animada que vou passar 12 meses cercada de mulheres incríveis. Daqui a pouco eu tenho que pagar para vocês estarem lá comigo, porque é muito bom para mim também. E é isso, então. Qualquer dúvida, eu vou estar lá no grupo, né, no grupo VIP, vocês lá na comunidade do Telegram, quem já está no programa, quem for entrando já vai entrando lá também. E para vocês que estão no programa e que forem entrando, semana que vem é a nossa aula inaugural lá do programa, e essa semana as aulas já começam a entrar lá. Então, a gente já vai se falando por lá, tá bom? Bom final de semana para vocês, obrigada por estarem aqui, e até breve lá na nossa comunidade. Tchau, meninas!